Prezados irmãos, estamos aqui nesse momento para dar início à nossa reunião.
E é com muita alegria em nossos corações poder estarmos nesse momento diante de nosso Pai, para louvar e glorificar o seu nome e também em nome de todos os seus santos. E em nome da Santa Avó Rosa, do Santo Profeta Hermoaldo, quero agradecer a presença de todos, irmãos. E com a sua presença, vamos assim iniciar a nossa reunião. Convido os irmãos que estão sentados, que puderem, para que fique em pé, com a sua reverência, nesse momento, diante de nosso Pai, assim eu irei orar. Onipotente e glorioso Deus e Pai, que estamos, ó Deus, na Tua presença, diante também de todos os Teus santos, porque o nosso pensamento está ligado. Nosso pensamento está buscando do Senhor, ó Pai, nesse momento de oração, as Tuas bênçãos. Vivemos aqui na terra, ó Pai, o Senhor assim nos consentiu para vivermos e termos uma vida e nos prepararmos, tanto no sentido material como espiritual. Material, ó Pai, porque vivemos na terra. Espiritual, porque um dia temos que estar ao Teu lado, ao lado dos Teus santos. Mas o Senhor é a essência para a nossa vida, para o nosso viver, porque o Senhor tem ao seu lado um exército celestial, formado pelos santos e anjos da Tua glória, santos profetas, santos apóstolos. E temos também em nossa fé, ó Pai, 2 santos gloriosos ao seu lado, que é o Consolador, que Teu Filho amado Jesus preparou, formou, para que estivesse ao Teu lado e nos dirigindo aqui na terra. Mas temos também um profeta que nós tivemos a oportunidade de conhecê-los e estar ao seu lado aqui na terra. Tudo com Teu consentimento, Pai. Por tudo isso nós muito louvamos e glorificamos. Estamos aqui, ó Santa Avó Rosa, iniciando a nossa reunião. E esta reunião, vó, é para a Senhora, é para o Senhor, é para louvar o nome da Senhora e de todos os seus santos. Que a Senhora assim abençoe. Abençoe todo o trabalho de nossa igreja durante este dia. E, vó, que a Senhora, juntamente com o Santo Hermoaldo, venha estar conosco, venha nos dirigir, venha nos abençoar, venha nos fortalecer ainda mais e dar-nos a toda a igreja, a todo o nosso povo, a sabedoria, o entendimento, das quais são principais para a nossa vida. Certos da Tua graça, da Tua bênção, vó, ó Santo Hermoaldo, assim eu declaro iniciada a nossa reunião. Amém. Cantemos o hino de nosso inário de número 1, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois semelhante no poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa sutilitude, a nossa arma é sã doutrina, e a nossa força é andarmos sempre na verdade.
Irmãos, eu vou fazer, está em nosso boletim, um depoimento de fé. Principalmente para os irmãos daqueles dos quais não estiveram na noite de ontem. Ontem eu fiz esse depoimento de nosso boletim e hoje nós vamos repetir-nos. Nossa irmã Ludmila Mendes Brito, da congregação de Anápolis, Goiás, enviou o seguinte depoimento de fé, com o coração cheio de gratidão. Venho testemunhar o milagre que recebi por meio da intercessão da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo de Jesus, da Mãe Virgem Maria e de todo o reino dos céus. Logo no início da minha gestação, um exame de ultrassom revelou a presença de um mioma intrauterino de 6 centímetros. O médico me alertou que se ele crescesse e competisse por espaço com o bebê, seria necessário interromper a gravidez. Diante deste diagnóstico, redobrei a minha confiança na Santa Vó Rosa, no Santo Irmão Aldo e em todos os santos dos céus. Graças a Deus, os exames mostraram que o mioma se manteve em uma posição que não afetava o desenvolvimento do bebê. Porém, com 32 semanas, comecei a ter sangramento. Fui imediatamente à maternidade onde fazia o pré-natal, mas os médicos não conseguiram identificar a causa e me encaminharam para outro hospital. Lá, uma especialista diagnosticou um pólipo no colo do útero, que precisaria ser removido mesmo durante a gestação. Passei por uma cirurgia com anestesia raquimedular, pois não poderia ser sedada. Durante o procedimento, tive episódios de hipertensão e continuei me sentindo muito mal. Na sala de observação, o médico disse que se meu quadro não melhorasse, eu não poderia receber alta. Então clamei com toda a minha fé pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo e fui atendida mais uma vez. Meu estado se estabilizou e pude voltar para casa. Com 37 semanas, um novo exame de ultrassom revelou um quadro de líquido amniótico que envolveu e protege o feto dentro do útero durante a gravidez. Estava muito abaixo do normal. O médico alertou que minha bebê corria risco de malformações ou até de não sobreviver. Foi decidido que o parto precisaria ser realizado imediatamente. Novamente me entreguei nas mãos dos nossos santos. Com muita fé, durante o parto, a médica comentou que o útero já não continha mais líquido algum, mas para a honra e glória de nosso Deus e de nossos santos queridos, logo ouvi o forte choro da minha filha. O pediatra havia me preparado para a possibilidade de ela precisar de incubadora ou suporte ventilatório. No entanto, poucos minutos depois, ele retornou sorrindo e me disse que minha filha nasceu perfeita, sem necessidade de nenhum suporte de vida. Hoje, com o coração transbordando de gratidão, louvo e agradeço o nome da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo de Jesus, da Mãe Virgem Maria e de todos o reino dos céus, por esse grande milagre em minha vida. E na vida da minha filhinha, Maria Júlia, que nasceu saudável no dia 5 de janeiro de 2025. Sou corista
e regente do coral infanto-juvenil da congregação de Anápolis, Goiás, e deixo aqui o meu testemunho como prova viva do poder de fé nesta Santa Igreja Apostólica. Cada reunião que nós temos, irmãos, trazem a todos nós a prova. E os milagres que nós temos hoje, irmãos, são os mesmos milagres que Jesus realizou quando aqui esteve. Igualzinho. Jesus, ele ressuscitou os mortos. E com esses milagres, irmãos, que nós temos ouvido, depoimento de testemunhos, eles são da mesma forma. Eles passam a ter o lugar de estar ressuscitando vidas, que elas muitas vezes não vêm a falecer. Então, irmãos, está Jesus, Maria Santíssima, a Santa Rosa e o Santo Irmão Aldo, realizando esses grandes milagres na vida do seu povo. Isso é muito importante, irmãos. Tem que entrar em nossos corações, tem que entrar em nossa fé e temos que ter a certeza. Tendo todas essas qualidades, vamos ter também a convicção que esses santos, eles não cansam de estar conosco, de nos dar essa dádiva tão preciosa. Ainda tenho uma mensagem, aliás, um aviso, constando bater palmas. Informamos a todos os irmãos e irmãs que, por determinação de nosso Senhor Jesus, revelada a Santa Rosa e mantida na íntegra pelo Santo Irmão Aldo, não é permitido bater palmas em nossos templos, seja durante as reuniões, sacramentos, nos ensaios ou quaisquer eventos especiais, ou seja, específicos, realizados em nossas dependências. Essa orientação deve ser respeitada com reverência e obediência, preservando o ambiente de santidade que caracteriza a nossa fé apostólica, seja na sede ou em todas as nossas congregações. Nós vamos ouvir agora, irmãos, na sequência, a orquestra, que irá apresentar o hino Minha Fortaleza.
bom, irmãos. Homenagem muito importante para o nosso apóstolo São Pedro. E quando estamos em nossas reuniões, irmãos, nos traz a oportunidade de meditar com a apresentação, que as apresentações, elas são inspiradas. E elas vão até estes santos. Por que não dizer principalmente ao nosso apóstolo São Pedro? Porque está invocando o nome dele. E o hino termina agradecendo a ele por ele estar junto com a Santa Borrosa e o santo profeta Romualdo. Irmãos, se a gente pudesse estar com eles e ouvir as suas vozes, irmãos, nós poderíamos ver eles olhando um para o outro, São Pedro olhando para o nosso profeta Romualdo e dizer assim entre eles: que alegria, que maravilha, olha o povo que o senhor profeta, irmão Aldo, preparou. Olha, irmãos, por isso que a nossa igreja, como o nosso santo profeta irmão Aldo mesmo, ele disse por muitas vezes, essa igreja nasceu dos céus e para os céus ela voltará. Aí eu dizer ainda, irmãos, algumas palavras tão importantes que o nosso profeta Santo Irmão Aldo nos deixou: somos uma família só. E quando ele disse essa família só, nós meditando, nós estamos enquadrados com aquela mesma família de Noé, que tiveram a oportunidade de estar naquela grande arca da salvação. E hoje nós sendo uma família só, quem foi que nos dirigiu? Foi o nosso profeta, juntamente com a Santa Rosa. E os apóstolos de Deus também acompanhando esse trabalho tão importante. E os dias, irmãos, vão passando e tudo vai acontecendo em nossa igreja. Nós tivemos oportunidades de ouvir mensagens quando toda a igreja apostólica, junto com a Santa Rosa, comemoramos mais um aniversário. De saber como foi o início da nossa igreja. Quem surgiu no momento exato, lá daquela primeira sementinha da igreja apostólica que foi lançada, ali no bairro do Tatuapé. Aquela primeira sementinha, quem apareceu? Aquela que Jesus procurou, encontrou e fez com que ela pudesse lá estar. E ali ela esteve. E foi através dela que a igreja passou a se desenvolver-se. Mas já tinha, como é de nosso conhecimento, já tinha o poder do mal já querendo cortar-se. Irmãos, e não ocorreu. E de lá para cá, os apóstolos São Pedro, os profetas, o profeta Daniel e outros mais, eles puderam acompanhar todo esse trabalho de nossa igreja. E o aperfeiçoamento ocorreu de uma tal forma que hoje nós podemos buscar um de nossos apóstolos que pôde estar presente praticamente no início dessa igreja. Apóstolo São Pedro. Então, irmãos, nós nos sentimos muito honrados com tudo isso. E aí o nosso pensamento, ele vai e pensa.
e pensa certo. Os apóstolos, os profetas de Deus, Jesus, Maria Santíssima, a Santa Borrosa, o Santo Profeta Romualdo, eles viveram aqui nesta terra. Eles tiveram essa oportunidade de nos ensinar a valorizar todos os santos. Hoje, como a mensagem consta e mostra, hoje, 29 de junho, estamos comemorando ao apóstolo São Pedro, porque foi quando ele encerrou a sua missão e teve a honra e a glória de poder ir estar na glória do nosso Pai. Vamos, irmãos, através da mensagem, para que nós possamos depois ainda meditar partes da nossa mensagem. Homenagem ao apóstolo São Pedro. O apóstolo São Pedro, ao nascer, recebeu o nome de Simão Barjonas, filhos de Jonas, na cidade de Betsaida, na Galileia, às margens do mar da Galileia. Era irmão de André, também apóstolos, e ambos eram pescadores de profissão. São Pedro foi um dos discípulos mais próximos de Jesus. A vida do apóstolo São Pedro é uma das mais belas histórias de transformação relatadas no Novo Testamento. Ele nos mostra que Deus escolhe e reserva uma missão especial àqueles que são humildes, sinceros e que o temem e o seguem. Deus transforma os seus eleitos. São Pedro não era um mestre da lei, nem um líder religioso. Era um trabalhador do mar, com mãos calejadas e coração sincero. Mas Jesus o encontrou onde ele estava, no barco. Em sua rotina cotidiana, sondou o seu espírito e o chamou para algo muito maior. Segue-me, e eu te farei pescadores de homens. Sua fé firme, coragem, perseverança e liderança entre os apóstolos o tornaram um alicerce na formação da igreja. Ele caminhou sobre as águas, tentou impedir a prisão de Jesus e foi o primeiro a conhecer publicamente a identidade divina do Mestre. Quando Jesus perguntou aos discípulos: "E vós, quem dizeis que eu sou?" São Pedro respondeu: "Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo." Essa confissão não veio para a carne, mas do Espírito. E sobre essa fé, Jesus prometeu edificar a sua igreja. Jesus, constatando a firmeza da fé do santo apóstolo, deu-lhes o nome de Pedro, do aramaico Cefas, que significa Pedro, dizendo: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Essa declaração de Jesus não apenas mudou o nome de Simão, mas também revelou a sua missão ser uma das colunas da igreja nascente. Após a ascensão de Jesus, São Pedro se destacou entre os apóstolos. Um dos momentos mais marcantes está registrado no livro de Atos. No dia de Pentecostes, São Pedro pregou com determinação a milhares a se converteram. Ele ensinou, aconselhou e curou um homem paralítico na porta do templo chamado Formosa. Ao ser abordado por aquele homem pedindo esmola, São Pedro respondeu com fé e autoridade: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno,
levanta-te e anda. O homem foi curado imediatamente, levantou-se e entrou no templo louvando a Deus. Esse milagre chamou a atenção de muitos e São Pedro aproveitou a oportunidade para pregar sobre Jesus Cristo. Em sua mensagem, afirmou que aquele milagre foi realizado pelo poder de Jesus, o Messias prometido, que havia sido crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia, e afirmou que realmente Jesus era o grande Redentor e Salvador, e estava assentado à destra de Deus, no seu trono para julgar a humanidade. Como resultado desta pregação, milhares de pessoas creram e foram batizados. Aprendei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Esse momento marcou um grande avanço na propagação do Evangelho. Dessa semente nasceu a Igreja Apostólica, a igreja primitiva dos santos apóstolos. Na terra da Palestina, assim se cumpriu a promessa de Jesus a São Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nos tempos atuais, um fato marcante na história de nossa igreja merece destaque em uma das nossas reuniões de Santa Comunhão. Na antiga matriz da igreja, o irmão Aldo teve uma visão muito linda. Contemplou o púlpito da igreja e viu ali a Santa Avó Rosa e São Pedro. Ouviu quando o apóstolo perguntou à Santa Avó: mas com tantos apostólicos nesta igreja, ainda não possui um templo próprio e continua nesse salão alugado? E a Santa Avó Rosa respondeu: nós ainda não temos um templo próprio, porque o Mestre Jesus não deu ordem para construí-los. Mas quando o Mestre der esta ordem, todos esses apostólicos irão ofertar, e então ergueremos o templo em poucos meses. E de fato, na semana seguinte, o bispo Eurico, do púlpito, durante uma mensagem, anunciou à igreja: Nosso Senhor Jesus deu ordem à Santa Avó Rosa para nos orientar a dar início à construção do nosso templo, nos terrenos pertencentes à nossa igreja na Rua Baguari. Assim, compreendemos que São Pedro também colaborou para que Jesus, em nome de Deus o Pai, autorizasse a construção do nosso templo, confirmando mais uma vez: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nosso santo irmão Aldo, em certa ocasião, revelou à direção da igreja que São Pedro e Maria Santíssima já consideravam a Santa Avó Rosa como rainha dos céus, mesmo antes de ser arrebatada em espírito ao céu, para ser coroada como Espírito Consolador. O irmão Aldo também afirmou que São Pedro tem permissão de Deus para vir às nossas reuniões, trazendo suas bênçãos e amparo. São Pedro é o autor de 2 epístolas do Novo Testamento, por meio das quais o Evangelho do Reino do Céu chegou até nós. Segundo a história, no dia 29 de junho, marca o término da missão de São Pedro na terra. Nesse dia, ele subiu aos céus vitorioso, recebendo a sua coroa celestial após cumprir fielmente sua missão como apóstolo de Jesus Cristo. Nós, fiéis da Igreja Apostólica, rendemos nossa gratidão e louvor ao apóstolo São Pedro, reconhecendo sua fé, coragem e obediência ao Senhor, que possamos com ele ouvir o chamado de Jesus, aceitar sua fé, servir com coragem e permanecer fiéis até o fim. Está aqui, irmãos, esta mensagem dedicada ao nosso apóstolo São Pedro. E nós temos hoje, irmãos, o nome
Igreja apostólica. Por quê? Porque a igreja apostólica foi restaurada por Jesus com a mesma essência dos apóstolos do passado. Quando os apóstolos ao lado de Jesus, como discípulos dele, tiveram também a oportunidade de, com Jesus, ali ser realizada a Santa Comunhão com todos os apóstolos. Então, irmãos, vejamos os valores que tiveram esses homens diante de Deus. E Deus, irmãos, Ele sempre procurou e precisou de pessoas que tivessem os dons espirituais para poder dirigir o seu povo. Porque Deus, o nosso Pai, Ele tem todo o poder para dirigir o seu povo, os seus filhos, principalmente tendo nós a certeza que Ele nos criou à sua semelhança, quando nós nascemos à semelhança de Deus. Deus, Ele já deu a cada um de nós a maior possibilidade de vida, que é nascer à semelhança dEle, igualzinho a Deus. E eu digo agora, irmãos, a toda a humanidade. Não vamos pensar que é somente nós da Igreja Apostólica que nascemos à semelhança de Deus. Não, toda a humanidade. Nesse momento, uma criança recém-nascida, com poucos segundos de vida, ela já está vindo a este mundo à semelhança de Deus. E Deus lhes dá, naquele momento, o dom. E esse dom, ele vai prosseguindo o seu crescimento. E foi o que aconteceu no passado. Olha o que a mensagem nos mostra. Jesus lá, passando diante do mar, viu São Pedro. E convidou ele. Convidou ele para que ele pudesse seguir a ele, para poder anunciar o nome de Deus e de todos os seus santos. E São Pedro aceitou. Por que Jesus escolheu São Pedro? Porque Jesus já percebeu nele que ele tinha qualidades importantíssimas para segui-lo, para junto com Jesus anunciar o evangelho do reino dos céus. Foi quando São Pedro curou aquele coxo. E quando Pedro curou aquele coxo, São Pedro, na mensagem, nos mostra que ele aproveitou aquele momento, porque era uma oportunidade que muitos admiraram. Quando aquele coxo foi curado, ali, diante do templo de Deus. Então, São Pedro aproveitou. E quando São Pedro aproveitou, São Pedro ele foi humilde, ele não pensou que foi ele, mas foi para a glória de Cristo, o nosso Mestre. Então Jesus, irmãos, ele procurou escolher essas pessoas dessa forma. Jesus, ele foi tão sábio nas suas, de estar aqui, os apóstolos ao seu lado, que ele teve os 12 apóstolos. E dentre os 12 apóstolos, teve um lá, que traiu a Jesus. E Jesus sabia que ele ia traí-lo. Jesus sabia. Então, irmãos, mas não foi vencedor. Não pôde dar sequência às virtudes de Deus, o nosso Pai, através do seu Filho Jesus. Então Deus, no início da raça humana, Ele preparou santos poderosos, porque hoje nós podemos, há séculos após, nós podemos, em nossa fé, falar desses santos. E hoje, no dia 29 de junho, um dia próprio, em que Jesus, aliás, em que São Pedro, ele cumpriu a sua missão aqui na terra. Cumpriu com honra, glória e louvor.
Irmãos, isso nos traz muita alegria e contentamento. Por quê? Porque a Santa Avó Rosa, o santo profeta irmão Aldo, nos deixou esse legado de todos os seus santos. E São Pedro, ele defendeu muito o povo de Deus, a igreja de Jesus. E também quando Jesus ia ser preso, ele defendeu a Jesus diante daqueles soldados. Ele defendeu. E ainda, naquele momento, cortando uma das orelhas dos soldados, São Pedro fez, defendendo a Jesus. Quando o mestre viu, olha o poder de Jesus, as virtudes, foi lá. Jesus ainda fez com que aquele soldado fosse até restaurado. Então, irmãos, tudo isso prova as virtudes, o poder de Deus nesta terra. Forma as qualidades que nós devemos ter, as qualidades de verdadeiros filhos de Deus, tendo esses santos poderosos à nossa frente. E o apóstolo São Pedro também muito esteve ao lado da Santa Avó Rosa, esteve muito ao lado do santo profeta irmão Aldo. Ele, os outros apóstolos, profetas, muitos deles puderam estar ao lado de nosso santo profeta irmão Aldo, para dirigir a igreja, porque se eles, irmãos, não estivessem, não fosse a essência, irmãos, a igreja não poderia vencer. Mas venceu porque a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, tinha certeza que esse poder imenso estava sobre eles para dirigir um povo. E a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo fazia tudo orientado por eles. Quantas e quantas vezes, irmãos, em nossa sede, ali o nosso santo profeta irmão Aldo e os santos profetas ao lado dele. E ele, em uma certa ocasião, nosso modo mostrou quantas e quantas vezes, quando ele ali estava dando a bênção para o povo, ali na fila, estava ali ao lado dele a Santa Avó Maria Santíssima, santos apóstolos. E o nosso santo irmão Aldo, ele, principalmente quando o coral apresentava os hinos em época assim de louvar, homenagear os apóstolos, os profetas, eu cansei de ouvir e ver, Moaldo pedia para que aquele hino fosse repetido. Por quê? Moaldo estava com eles ali ao seu lado, conversando com eles, eles orientando, mostrando como que a igreja deveria ser dirigida. Olha o perigo que a igreja está passando. Isso daí, nós tivemos essas revelações, irmãos, diante da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. São revelações que eles tiveram, mostrando a toda a igreja como que a igreja estava e precisava estar diante de um trabalho tão importante. Então hoje, irmãos, nós somos envolvidos diante dessas virtudes, desta graça, dessas bênçãos que está entre nós. Estamos envolvidos, porque a nossa fé, ela tem que ter valor, a nossa fé, ela tem que falar, a nossa fé, ela tem que sentir. Nossa fé nós temos que usar, temos que praticar. Porque eu não posso ter uma fé vazia. Eu tenho que ter uma fé que ela possa programar e proclamar ao mundo o valor que é da minha fé. E essa fé que nos traz são esses santos gloriosos. Então eu sempre lembro, irmãos, que em nossas reuniões a importância é de todos nós estarmos aqui. Nós estamos aqui, irmãos, aprendendo e qualificando e aperfeiçoando, alimentando o nosso espírito.
Eu não posso deixar de não estar aqui. Tivemos a mensagem de ontem em nosso boletim mostrando valorizar as nossas reuniões. Esses santos de Deus valorizaram as nossas reuniões. Nós temos uma prova importante da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Exemplo deles. Talvez chegamos a ouvir mensagens do bispo mostrando, dizendo à vovó: fique em casa, avó. A senhora está cansada. Ela dizia ao bispo: não, eu vou para a minha igreja. É lá que eu encontro força. É lá que eu encontro saúde, ânimo para vencer. É lá que eu vou encontrar com os meus santos que estão lá. A avó dizia assim. Nosso irmão Aldo é a mesma coisa. Os irmãos são prova, nós somos provas, irmãos. Principalmente nós que somos lá, São Paulo, o tempo mais difícil que o nosso profeta irmão Aldo passou. Mais difícil. A luta muito grande. Mas ele nunca deixou de estar presente entre nós. Muitos cercavam ele para falar com ele. E ele muitas vezes queria até atendê-los, mas até não podia, mas estava ali. Da mesma forma, os santos apóstolos que tiveram com Jesus. Tiveram ao lado dele, constantemente ao lado de Jesus. E não pense que quando Jesus foi crucificado, eles não estavam ali também, sendo crucificados também. Aqueles filhos, aquele povo que Jesus lhes ensinou o caminho, a verdade e a vida, eles também foram crucificados juntos. Porque sentiram, e principalmente a sua mãe, sabendo que o seu filho foi aquele que, enviado por Deus, e teve que passar pelo sacrifício no Calvário, na cruz. E os apóstolos, profetas também, que falavam em nome de Deus. E muitos deles foram decepados, foram mortos, porque falavam o nome de Deus. Então, hoje, irmãos, quando nós estamos no caminho correto, nós somos, muitas vezes, o pensamento do pecado, da injustiça, muitas vezes o poder do mal, ele luta para trazer a nós as contendas, as brigas, a falta de união, falta de amor de um para com o outro, para que venhamos a perder essa essência. Mas é esses santos que estão conosco. E quando nós muitas vezes pensamos assim, temos que buscar forças para eles. E as forças são essas que eu acabei de citar no início da mensagem. É nós meditarmos o hino apresentado pelo coral, a beleza que é, a importância que é, o valor que é homenagear a um santo tão poderoso. Irmãos, as escadas da nossa vida, ela vai aumentando, os degraus, nós vamos subindo, porque nós estamos chegando perto deles. Ao contrário, se não ter essa fé viva, os degraus da nossa vida, ele muitas vezes para. Em vez de subir, nós descemos. Enquanto aqueles que estão firmes estão subindo. Estão acompanhando eles para chegar na glória do nosso Deus. Para chegar no céu, irmãos, é um mistério. É um mistério. Cada um sobe de acordo com o seu mérito. É assim. E somos ensinados assim. Só irá chegar a glória do nosso Deus com mérito. As portas lá estão abertas. Para aqueles que irão adentrar-se. Mas ela também está fechada para aqueles que não aceitam a doutrina, não aceitam a disciplina, não aceitam as regras de uns mandamentos da doutrina do Evangelho de Jesus nessa terra. As portas estão fechadas. Elas não abrem. Elas abrem aqui.
modo por muitas vezes ele disse, as portas aqui estão abertas, mas lá no céu, muitas vezes elas estão fechadas. Então nós temos essa oportunidade, irmãos. E oportunidade enquanto vivemos aqui, porque depois que deixarmos essa vida, não dá tempo de nada. Aí chegou o tempo. O tempo nós temos, mas chegou o nosso final da vida, não dá tempo de mais nada, acabou. Deixemos o corpo material e vamos viver a vida espiritual. Essa vida espiritual que nós quisemos e procuremos é estar com Deus. É ter o exemplo desses santos que nós homenageamos constantemente. Sabemos que eles estão lá na glória do nosso Pai. E eles são a nossa força, a nossa fortaleza. É assim. Irmãos, que essas palavras fiquem em nossos corações e vamos firmes com a Santa Borrosa, com o Santo Profeta Irmão Aldo e com todos os santos da glória do nosso Pai. Vamos ouvir agora o coral que irá apresentar um hino muito importante. Foi o que Jesus disse a São Pedro, segue-me. É o hino, o título que vamos ouvir do coral.
passou a noite a orar, rogando sabedoria. Passou a noite a orar.
Segue-me, os cegos libertai, das trevas libertai. Segue-me. Amém. Irmãos, estamos encerrando a nossa reunião. E é com muito agradecimento a Deus, a Santa Avó, o nosso santo profeta Irmão Alto. Agradecendo também ao nosso apóstolo São Pedro, que hoje nos deu essa oportunidade de homenagear o nome dele. E de saber que todas as nossas congregações nesse dia ainda irão dar sequência até anoitecer e terminarmos esse dia. Para nós é uma honra, irmãos. Mas, encerrando a nossa reunião, eu quero agradecer aos irmãos. Para mim foi um momento de muita alegria poder estar com os irmãos nesse final de semana. Poder estar cumprindo o meu ministério e os irmãos cumprindo também o seu ministério. Todos nós cumprindo o nosso ministério. Para mim foi uma honra de encontrar com os irmãos, encontrar com esse coral, com nossos regentes, com nossos membros, nossos obreiros, diaconisas. Para mim foi um prazer.
e que a Santa Avó Rosa possa assim abençoar a todos nós, deixando essas qualidades e não deixando para trás. Sempre está em nossos corações. Servir a eles é muito bom, irmãos. Não podemos sentir-nos cansados, não. Temos que estar sempre a posto com eles. Seremos bem-aventurados. Amém. E quero avisar também os irmãos que na quarta-feira vamos ter a reunião de oração. Os irmãos procurem também se esforçar para vir. É uma reunião muito importante. É onde invocamos o Espírito Santo de Deus. Reunião de oração, quarta-feira. Os irmãos estão convidados. Convido os irmãos, por gentileza, os que estão assentados, para ficar em pé. Assim eu irei encerrar a reunião com a oração. Todos em reverência. Santíssimo Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, pela vida que o Senhor tem nos dado. Só temos a vida porque a vida que temos, ó Pai, é a vida do Senhor. É sua vida. E essa vida é tão bela, ó Pai, que nós temos que manter ela, principalmente com as essências que o Senhor sempre nos deixou. Através de Jesus, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó, do Santo Profeta Irmão Aldo. Também dos santos apóstolos, santos profetas da Tua glória, ó Pai. Por tudo isso nós muito louvamos. E cada vez que nós assim estamos e homenageamos os Teus santos, ó Pai, nos dá um alimento. Nós te alimentamos e esse alimento vem da Tua graça, vem das Tuas bênçãos, porque nos alimenta para que nós fiquemos fortes no espírito, para vencermos as lutas, as adversidades aqui nessa terra. Mas tudo isso nós devemos ao Senhor, ó Pai. Devemos ao Senhor Jesus, a Mãe Maria Santíssima, a Senhora Avó, o Senhor, ó Santo Profeta Irmão Aldo. Por isso, vó, abençoe a toda a Tua igreja. Estamos sempre, vó, em festa. Hoje para nós foi uma festa e de podermos estar homenageando, vó, o nosso apóstolo São Pedro. E para a senhora, vó, é muita alegria saber que a mesma fé que nós temos nele, temos na senhora e no Senhor, ó Santo Profeta Irmão Aldo. Abençoe, avó, toda a Tua igreja, todo o nosso povo, os nossos corais, representados pelos regentes, que nesse dia, como aqui, vó, já encerrando com as apresentações, vó, que a Tua bênção esteja sobre todos. Também ao trabalho que será realizado durante todo este dia, debaixo do Teu amparo e da Tua proteção. Também peço, vó, para os pedidos de oração que foram colocados aqui diante do altar. Nomes que estão pedindo, vó, a Tua bênção. Nomes que estão pedindo as bênçãos do Senhor, ó Santo Irmão Aldo. Que a senhora os atenda, o Senhor os atenda. Porque a senhora sabe o que eles estão precisando, vó. E é nesse momento de oração, diante do púlpito de nossa igreja, que a senhora traz todas as virtudes e aqui recai sobre esses pedidos de oração. Seja o que estiver passando, dores, enfermidades, lutas na família, no trabalho, onde for, ó vó, que a senhora recorra e dê-lhes a sua solução. Guardem a todos nós, vó. Estamos encerrando esta reunião e somos muito gratos à senhora. Guardem a todos nós no retorno que vamos fazer aos nossos lares, enviando um anjo para estar ao nosso redor, nos guardando, livrando de todo perigo, de todo mal, dando-nos vida, paz e saúde. Por isso, irmãos, que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de todos os seus santos, esteja com todos, hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor a todos os irmãos e até uma próxima oportunidade.